Análise em vídeo de dois tipos de exercícios de musculação, flexão de joelhos, realizados em aparelhos diferentes. Modelo de banco, flexor sentado. Na vista lateral do banco flexor sentada, percebam que ao realizar o movimento, com a rotação do camus ocorre uma variação no raio da polia. Na posição inicial, a distância do mancal até a borda do camus, onde há o contato com o cabo, é de 28 centímetros, sendo este o comprimento do braço da resistência. Ao promover a rotação do camus, há variação do raio da posição inicial para a posição final. Notem que ocorreu um pequeno aumento do raio do camus, onde o braço da resistência passou a medir 29 centímetros na posição final, gerando assim um aumento no torque da resistência externa. Podemos calcular então a força produzida na posição inicial e na posição final, para superar a resistência oferecida pelo aparelho. Então, a força aplicada na posição inicial, desconsiderando a inércia e os atritos, foi de 28,9 kg ou 283,4 N. Já na posição final, a força aplicada aumentou para 29,9 kg ou 293,5 N. A força para vencer a resistência do aparelho. Agora leva em conta o ângulo de flexão de joelhos na posição inicial e na posição final. Na posição inicial, o ângulo de flexão de joelhos é de aproximadamente 0,8 graus, enquanto na posição final é de aproximadamente 85 graus. Ao analisarmos a curva da força isométrica máxima dos músculos flexores de joelhos, fazendo uma associação com o exemplo do exercício do banco flexor sentado, podemos fazer algumas considerações. Como é mostrado pela seta esquerda na curva de força, com um ângulo de flexão do joelho mais obtuso, como o da posição inicial, os músculos flexores têm uma maior capacidade de produção de força. Como vimos, o braço da resistência é menor na posição inicial, onde a força do músculo é maior. Já nos ângulos mais agudos, como o da posição final, a capacidade de produção de força diminui e o braço da resistência é maior na posição final nesse aparelho, onde a força do músculo é menor. Então, como essas informações podem ser interpretadas na prática do salão de musculação? Por exemplo, quando é prescrito o exercício com rigor de um controle da variável estrutural duração da repetição, com essa duração da repetição prescrita para 4 segundos, sendo 1 segundo para ações concêntricas e 3 segundos para as ações excêntricas. É comum que no retorno da posição final, no início da ação excêntrica, a velocidade seja maior, devido à menor capacidade dos músculos em produzir força nessa posição final e ao maior braço de resistência desse aparelho. Existe uma tendência do executante diminuir a velocidade do movimento mais próximo da posição inicial, para ajustar a duração da repetição e cumprir a tarefa, entretanto, sem que ocorra um movimento retilíneo uniforme, caracterizado por variações de espaços iguais e intervalos de tempos iguais. Cabe ao profissional de educação física ficar atento a este aspecto do movimento da execução do exercício. Também é comum que o executante diminua a amplitude de movimento e não alcance a posição final prescrita. Uma boa opção para prescrição seria exigir que o praticante realizasse uma ação isométrica na posição final, onde o braço de resistência é maior e a força dos músculos menor, o maior ponto de encurtamento dos músculos. Essa manobra também é conhecida como sistema de pico de contração e ajudaria no alcance da amplitude de movimento prescrita. Banco flexor deitado. A vista lateral da execução nos permite visualizar a variação do raio do camus.
Observe. Veja pelo zoom. O braço de resistência na posição inicial é de 17 centímetros, maior do que na posição final, que é de 12 centímetros. A força aplicada na posição inicial, sabendo aquela nossa forma, é de 6,5 kg, maior do que a força aplicada na posição final. A força aplicada na posição final é de 4,6 kg, ela diminui em relação à posição inicial devido à diminuição do braço da resistência. Um ângulo de flexão de joelhos na posição inicial é de aproximadamente 5 graus e na posição final de aproximadamente 118 graus. Mais uma vez recorreremos à curva de força dos músculos flexores de joelhos para o raciocínio, alinhando a teoria com a prática do salão de musculação. Apesar de haver diferença do ângulo de flexão de quadril entre os dois aparelhos, sentado e deitado, usarei a curva de linha contínua para análise, uma vez que há flexão de quadril nos dois aparelhos. Como o braço da resistência diminui muito na posição final, diminuindo o torque da resistência externa, não se justifica empregar o sistema de pico de contração neste aparelho. É comum que o praticante diminua a amplitude de movimento, principalmente nos ângulos próximos da posição inicial. Isso pode ocorrer porque, observe a curva, de 0 a 10 graus de flexão de joelhos, os músculos diminuem um pouco a capacidade de produção de força quando comparados aos 30 graus de flexão de joelho, que ainda está mais próximo da posição inicial.